Bom, pessoal, vamos começar então aqui a falar sobre a D. Vou falar sobre as questões, vou fazer na ordem, 4, 6, 7, 8 e 12. Depois a gente vê as outras que vocês tenham dúvidas também, tá? Essas primeiras questões são bem mais tranquilas, né? E aí vem a questão 4. A questão 4 fala sobre o gene da tirosinase, né? Eu vou ir abrindo aqui para o pessoal também. Então, essa questão fala que o gene da tirosinase, né, TIR, é necessário para a produção de melanina, pigmento da pele em humanos. O alelo recessivo, né, seria o Tzinho, né, o tirosinasezinho, determina o albinismo. Indivíduos que têm os dois alelos recessivos não produzem melanina, enquanto indivíduos heterozigotos também não são afetados. Então, a gente já tem aqui um exemplo de dominância completa, né? E um homem e uma mulher normais têm uma criança albina. Qual a probabilidade da segunda criança desse casal também nascer albina? Gente, eu cliquei aqui 100%, mas não é 100% não, tá? Foi sem querer. Qual é a probabilidade de uma nova criança nascer albina? Então, o que a gente precisa fazer inicialmente nessa questão? É pensar, né, na informação que foi dada. Um homem e uma mulher tiveram uma criança albina. Então, se um homem e uma mulher tiveram uma criança albina, eu vou trazer aqui para vocês, rapidinho. Aí aqui a gente consegue pensar o seguinte, se ele falou que um homem e uma mulher tiveram uma criança albina, essa criança ela tem o fenótipo recessivo, né? Duplamente recessivo, para ter albinismo, certo? E se essa criança nasceu de dois pais, né? Que eles falaram que eram normais, então eles são necessariamente heterozigotos, certo? Todo mundo pegou aqui? Porque necessariamente eles têm que ter esse alelo para serem normais, o alelo dominante, e tem que ter, os dois tem que ter o alelo recessivo, pelo menos um recessivo, para poder doar para essa criança que nasceu, albina, esse primeiro filho que eles tiveram, tá? Então, necessariamente os pais são heterozigotos, já que tiveram uma criança que era duplamente recessiva. Tá? Essa informação que vocês tiram. E aí a pergunta é qual a probabilidade de uma nova criança, né, nascer. E aí você vai fazer o cruzamento entre esses indivíduos novamente, tá? Eu vou fazer para ficar mais fácil, né? Azão, azinho. Vamos supor que eles sejam azão, azinho, e a criança é azinho, azinho. Vai fazer o cruzamento azão, azinho com azão, azinho lá no quadrinho de Punnett. Tá? Nesse cruzamento aqui, a gente sabe que vai dar ó, azão com azinho, azão com azinho e azinho, azinho, tá? Então, aqui, nesse cruzamento aqui, a gente tem aqui, ó, 4, num total de 4, vamos ter 3 chances de nascer sem albinismo para uma chance de nascer com albinismo. Então, 3/4 de chance de nascer sem, né, o albinismo, e 1/4 de chance de nascer com albinismo, tá? 1/4, né, 1 em 4, ou 25%. Deixa eu voltar lá. Beleza? Então, nessa questão número 6, então, nós vamos falar o seguinte, né? Aqui ela fala, uma planta que produz rabanetes redondos foi cruzada com outra que produzia rabanetes alongados. Então, estamos falando do formato do rabanete. Resultando no surgimento de 100% de plantas que produziram rabanetes ovais. Tá? Então, 3 formatos aí de rabanete. Tem o redondo, tem o alongado e tem o oval. O cruzamento das plantas, né, entre rabanetes ovais entre si gerou 30 plantas que produziam rabanetes redondos, 62
que produziam rabanetes ovais, e 34 que produziam rabanetes alongados. E a pergunta é: qual o tipo de relação entre os alelos do gene que determinam a forma desses rabanetes produzidos por essa espécie de planta? E escrever os genótipos possíveis para os fenótipos redondo, alongado e oval. E aí você usa as letras, a terminologia da sua preferência para fazer isso, tá? Como que a gente pensa nessa questão aqui, né? Primeira coisa, a gente pensa que vamos tentar fazer, né? Tem um formato, e isso pode se dever a um gene, né? A gente já conversou, a gente viu várias possibilidades, né, de características que vão se dever a um gene, ou pode se dever a mais de um gene, fazendo uma interação gênica, né? Aquela coisa toda. Mas a gente primeiro sempre tenta, e aí eu acho que tem uma outra questão, não sei se eu coloquei, a gente sempre tenta primeiro fazer a questão de acordo com, vamos pensar em um gene só. Supor que seja um gene só aqui relacionado a isso aqui, tá? Então, eu tenho um alelo desse gene, vai estar relacionado a esse formato alongado. Eu vou ter um outro alelo relacionado ao formato redondo, tá? Beleza? Então, vamos pensar, use as letras e terminologia da sua preferência, aí vocês usam a de preferência de vocês. Eu vou pensar aqui, se é o formato aqui alongado, eu queria saber se vocês já conseguiram fazer, alguém também. Alguém já conseguiu fazer essa questão? Pô, se eu ficar saindo e voltando, eu tenho que fazer vários vídeos. Peraí. Beleza. Então, sobre essa questão aí, Gabriel, Júlia, né, conseguiram fazer. Então, a gente tem lá, a gente pensa no alongado e no redondo, pensando em um determinado gene, a gente vai ter um alelo relacionado a esse alongado, e a gente vai ter um alelo relacionado a esse redondo aqui, tá? E aqui, e a gente vê que o cruzamento entre esses dois estirpes aqui, né, diferentes, teve um resultado de 100% dessas plantas ovais, né? Isso chega muito aqueles cruzamentos que a gente viu lá do Mendel, né? Aqueles primeiros cruzamentos em que a gente cruzou estirpes que eram aí, né, linhagens puras, e quando tem o cruzamento de uma linhagem pura com uma outra linhagem pura, a gente tem um 100% de heterozigotos, né? O 100% do monohíbrido aqui. Tá? Então, esse cara aqui, sendo o heterozigoto, mas ele foi um heterozigoto que não tinha nem esse fenótipo redondo, nem o fenótipo alongado. Diferente, ele tinha um fenótipo oval, que seria meio que um fenótipo intermediário, né? Entre o alongado e o redondo, a gente tem o oval. Tá? Então, aqui a gente tem esse fenótipo intermediário, que é justamente um tipo de relação entre alelos, né, que não é a dominância completa, porque se fosse completa ele seria ou alongado ou redondo, é uma dominância incompleta. Né? Então, essa dominância incompleta é que seria a relação entre esses alelos aqui. Aí eu poderia colocar os alelos da minha preferência, sei lá, se for o alelo azão é que está relacionado ao alongado e o azinho ao redondo. Esses caras aqui seriam duplamente, né? Com esses alelos duplamente, em linhagens puras, e a gente teria, por isso, 100% recebeu azão daqui e azinho de lá. E seria aqui 100% de heterozigotos. Mas esse heterozigoto não teria nem o fenótipo alongado, nem o redondo, teria um fenótipo intermediário, que é esse oval aqui. Tá? Assim, a gente já mata qual é o tipo de relação entre esses alelos, tá? Do gene que determina a forma dos rabanetes. Então, eu já dei a dica aqui, né? Eu falei do gene, né? Eu não falei que era mais de um gene, então já deu essa dica aqui para vocês. Produzidos por essa espécie de planta. E falei para escrever os genótipos possíveis, né? Para esses fenótipos aí redondo, alongado e oval. Então, usando as letras que vocês quiserem. Eu usei as minhas letras aqui. Para ser redondo, teria que ser, no caso aqui do que eu botei, teria que ser azinho, azinho. Para ser alongado, azão, azão. E para ser oval, né, seria azão, azinho.
para vocês que trouxerem as terminologias, não importa, né? O que importa aqui é que o heterozigoto vai ser o oval e os homozigotos vão ser alongado e redondo. Então, se vocês colocarem, sei lá, eu não quero usar azão e azinho, porque não é uma dominância, o azão não domina sobre o azinho. Eu quero usar A e B. Então, esse aqui é o A, esse aqui tem o alelo B e esse aqui é o AB. Também pode ser, tá? Como vocês colocarem. Só coloquem que o oval é o heterozigoto e o alongado e redondo são os homozigotos, nesse caso aqui, tá? Se vocês também, né, para a gente chegar na conclusão aqui de que é um fenótipo, que a gente está falando realmente desse tipo de relação de dominância incompleta, a proporção fenotípica da F2, porque essa daqui já é a F2, né, depois do cruzamento entre os ovais, a gente tem uma F2. No cruzamento entre os ovais, a gente vê que a gente tem justamente a proporção fenotípica que a gente conversou em aula para esse tipo de relação de dominância incompleta. Lembra? Que seria de 1 para 2 para 1, né? Essa seria a proporção fenotípica que a gente ia ter. 1 do azão para 2 do azão-azinho para 1 do azinho-azinho, né? Desses fenótipos. Então, aqui é o que a gente tem na F2 também. É porque aqui não tem, né? Tá em números, né? É só a gente fazer a continha que a gente vai ver que vai estar aqui aproximadamente, aqui é 1, aqui vai estar aproximadamente 2 e aqui aproximadamente 1. Tá? Se vocês dividirem todo mundo por 30, por exemplo. A gente chega aqui à proporção fenotípica da F2, né? Também corrobora, né? Confirma que a gente está falando de uma dominância incompleta, tá? Deixa eu ver se o pessoal conseguiu entender aqui. A questão de número 7. Deixa eu botar aqui quais que a gente já viu. 4, 6. Começou já. Então, essa questão número 7, ela fala aí da cor da pelagem de bovinos, que é determinada por 2 alelos de um único gene. Tá? Então, estamos falando de um gene só, 2 alelos desse gene. Um alelo dominante, Bzão gera a cor preta, tá? Então, um alelo dominante Bzão gera a cor preta, enquanto o correspondente Bzinho gera a cor vermelha, tá? E alelos de um segundo gene, então a cor da pelagem tem a ver com um gene. Alelos de um segundo gene, então tem um outro gene que segrega independente desse, tá? Que é para a gente não pensar em ligação gênica nem nada. Controla a extensão da coloração no corpo, tá? Então, controla a extensão da coloração no corpo, tá? Quanto vai se estender essa coloração. Então, eles, de uma maneira, estão interagindo, tá? E aí você tem aí os homozigotos. Rzão para esse segundo gene aqui, tem a pelagem uniformemente colorida. De que cor? Da cor determinada pelo outro gene, pelo gene aqui, se vai ser Bzão ou se vai ser Bzinho. E o heterozigoto, Rzinho, tem pelhagem malhada de branco, tá? Então, vai ser malhado quando tiver Rzinho. Então, vai ter aquela cor, mas malhado. E o homozigoto, Rzinho, tem uma pelagem uniformemente branca, independente do genótipo do Bzão, tá? Então, aqui, quando tem os alelos Rzinho e Rzinho em conjunto, não importa se no outro gene eu tenho Bzão ou se eu tenho Bzinho, para cor preta ou para cor vermelha, vai ser branco, tá? Ele anula, né, as funções desses alelos do outro gene. Ele se sobrepõe, ele é epistático, tá? Lembram disso? Ele é o epistático. A gente está falando aqui de uma epistasia do tipo recessiva, que são alelos recessivos, que se sobrepõem aí em relação aos alelos do outro gene, tá? E aí,
vem a pergunta. Então, se eu trouxesse toda essa informação aqui e perguntasse para vocês qual o tipo de relação, tudo mais, vocês já saberiam o que é uma relação de epistasia recessiva. A interação entre genes seria de epistasia recessiva. E aí, a gente tem aí uma vaca, a pergunta que foi feita, né? Mais simples. Eles falaram aí, tem uma vaca de pelagem preta malhada, tá? E um touro branco tiveram um bezerro malhado vermelho. Qual o genótipo da vaca mãe, tá? Da vaca aqui, dessa vaca mãe aqui, preta malhada, tá? Então, vamos pensar aqui nesses possíveis fenótipos e no cruzamento para a gente poder chegar no genótipo final dela, tá? Se a vaca é preta, a gente viu que preta, se tem um alelo dominante Bzão, alelo dominante Bzão, gera a cor preta. Então, ela necessariamente tem um alelo Bzão. Se ela é Bzão ou Bzinho, a gente não sabe até aqui. Então, ela é Bzão alguma coisa por enquanto. Vou deixar aqui por enquanto. Talvez a gente descubra o genótipo inteiro. E aí vem que ela é não só preta, ela é malhada. Então, para o outro gene que fala da extensão da coloração, né, os malhados, os heterozigotos, Rzão, Rzinho, é que são malhados de branco. Tá? Então, necessariamente, ela é Bzão alguma coisa e ela é Rzão, Rzinho. Porque se ela fosse Rzinho, Rzinho, ela seria branca. E se ela fosse Rzão, Rzão, ela seria uniformemente preta. Tá? Então, até aqui é isso. Mas aconteceu, ele deu mais informação aqui para você. Ele falou que teve um cruzamento dessa vaca, essa aqui é a vaca, tá? Com um touro que tinha aí um fenótipo de ser totalmente branco. Então, se ele é totalmente branco, ele é Rzinho, Rzinho, porque a gente viu que quem é Rzinho, Rzinho é que fica com a pelagem totalmente branca. Então, ele é Rzinho, Rzinho, e para o outro gene, não sei. Não dá para saber, porque não importa o outro gene, né? Ele poderia ser Bzão, Bzão, poderia ser Bzinho, Bzinho, poderia ser Bzão, Bzinho, mas de qualquer forma ele seria branco. Então, eu não sei dizer o genótipo dele para o gene B, mas eu sei dizer que ele é Rzinho, Rzinho. Um cruzamento aconteceu. Entre esses dois e nasceu um bezerro aqui, malhado vermelho, tá? Então, se ele é vermelho, então pensando aqui, se ele é vermelho, o genótipo recessivo Bzinho, o alelo recessivo Bzinho é que determina a cor vermelha, certo? Então, se ele é vermelho, esse alelo recessivo, ele é Bzinho necessariamente. E se ele é malhado, né, ele é Rzão, Rzinho. Ele recebeu esse Rzão da mãe e recebeu o Rzinho do pai, porque obrigatoriamente ele vai receber esse Rzinho do pai, um Rzinho do pai. Então, recebeu um Rzão da mãe. E ele é Bzinho. Se ele é Bzinho, ele recebeu um alelo desse do pai, do touro, né? Pai e mãe. E da vaca. E um outro alelo Bzinho ele recebeu da vaca necessariamente. Então, se necessariamente ele recebeu aqui e aqui, então isso quer dizer que a vaca tinha um alelo as Bzinho para poder doar, tá? Então, assim a gente chega, certinho no genótipo da vaca. A gente não tinha muita certeza aqui, né? Mas como ela teve um filhote que era homozigoto recessivo, quer dizer que ela carrega esse alelo recessivo, tá? Então, esse é o genótipo da vaca mãe, que é o que está perguntando aí na questão. Alguém teve dúvida aí? Aqui a gente fala o seguinte, um canil tinha uma subestação de trabalho onde criou para venda Cocker Spaniel de coloração chocolate por várias gerações. Já ler com atenção o enunciado, né? Isso para a prova vai valer para vocês também. Por várias gerações. O que isso quer dizer? A gente conversou lá no início das aulas lá de mendelismo. Se eu criei por várias gerações, né? Com o mesmo fenótipo, eu vou falar aqui bastante do fenótipo da coloração desses cachorrinhos, do Cocker Spaniel. Então, se eu estou pensando nessa característica de coloração chocolate, eu fiquei por várias gerações cruzando, né, num canil, os indivíduos com essa mesma coloração,
Então, a gente já está falando aqui de linhagem pura, tá? Aqui a gente já entendeu que estamos falando de uma linhagem pura de Cocker Spaniel, tá? Linhagem pura, homozigose, tá? Só para não esquecer. Os responsáveis pelo canil decidiram fundir seus negócios com o de um outro canil que só criava, a mesma coisa, só criava também, não falando de linhagem pura, Cocker Spaniel vermelho. Então aqui era o chocolate e ali é o vermelho, outra coloração de pele, de pelo. As novas ideias de negócios incluíam a de passar para uma criação de Cocker Spaniel mista, tá? Então eles queriam fazer uma criação mista, vermelho, chocolate e tudo mais. E aí eles cruzaram os animais dessas duas linhagens, tá? E obtiveram a primeira prole, né, a nossa F1, a primeira prole que nasceu inteiramente, ou seja, 100%, formada por Cocker Spaniel preto, tá? Então eu tive na minha F1 100% preto, tá? Então aqui eu tava com as minhas linhagens puras, chocolate e vermelho, e tive uma F1 100% preto, tá? E aí eles pegaram os machos e fêmeas de pelagem preta, pegaram essa F1 aqui e fizeram um cruzamento F1 com F1, tá? Fizeram um cruzamento F1 com F1, uns com os outros cruzaram e aí sim tiveram a linhagem mista, tá? E aí tiveram esse resultado aí. Esse resultado foi que tiveram 195 do preto, 70 do vermelho, 62 do chocolate e apareceu uma nova cor ainda. 21 tiveram a cor lima. Tá. E aí estou pedindo aqui para explicar para vocês me explicarem a genética dessas colorações, dessas diferenças de coloração, tá? Criando símbolo para os genes e genótipos relacionados aos fenótipos descritos. O que seria explicar a genética? Que vocês devem estar se perguntando, né? Explicar a relação, mais ou menos o que a gente fez para aquela questão do rabanete. Vocês explicaram, olha, aqui a gente tem uma relação entre os alelos de dominância incompleta, tá? E aí por isso que a gente tem, né, e tal. Os heterozigotos vão ser assim, os homozigotos assados, tá? Aqui é a mesma ideia, explicar. Tem um gene ou mais de um gene relacionado com essa característica, a relação entre eles é essa, né? E os símbolos que eu vou determinar, vou usar esse alelo, essas determinações de letrinha para os alelos. Então, o preto ele vai ter esse genótipo aqui, esses genótipos, o vermelho vai ter esse genótipo, o chocolate e tal, tá? E o lima, né? E determinar, né? E eu trouxe bem aqui, símbolos para os genes, genótipos relacionados aos fenótipos descritos, tá? E aí, como é que a gente chega à conclusão dessa questão aqui? Vamos pensar, mais ou menos na mesma ideia do rabanete, que a gente começou a pensar, que seria um gene só que está relacionado. Mas se a gente pensar que a gente tem um gene só relacionado, as coisas não batem muito bem, né? Os resultados que foram obtidos até na F2, que é essa daqui, não batem muito bem. Porque se a gente tiver só um gene relacionado ao chocolate é o vermelho, por exemplo. E aí o chocolate é azinho-azinho e o vermelho é azão-azão. E aí quando cruzou, o preto é o heterozigoto azão-azinho. Mas quando eu cruzo azão-azinho com azão-azinho, eu não vou ter 4 fenótipos em uma proporção fenotípica que está aqui, tá? Que é tão diferente, tá? Então, para um gene só, já não bate para as opções que a gente conversou em sala de aula. Então, pensa sempre nas opções, dá uma olhada lá, sempre lá nos slides, para vocês verem isso, tá? E uma das coisas que pode ajudar a gente a entender, se não é um gene só, se são dois, se está acontecendo algum tipo de interação entre dois genes para poder chegar na coloração, pensar na proporção fenotípica da F2, né, vai sempre ajudar. Então, se a gente tem o cruzamento aqui dos nossos híbridos, do preto, do híbrido, os cruzamentos dos híbridos,
podem dizer muito lá na prole, na proporção fenotípica dessa prole, qual vai ser essa relação que está acontecendo, né, com esses genes, tá? Então, a primeira coisa, vamos chegar nessa proporção aqui. A gente teve 195 do preto para 70 do vermelho, para 62 do chocolate, para 21 do lima, tá? Mas vamos reduzir esses números, né? E fazer a razão deles, né? Ou uma regra de 3, para poder a gente chegar nessa proporção, tá? Se a gente pensar aqui, por exemplo, em fazer a razão, que seria dividir todo mundo pelo menor valor, né? Fazer a razão, a gente dividiria todo mundo por 21, tá? Então, a gente pode dividir todo mundo por 21, essa é uma opção. E aí, fazer isso aqui, ó. Por 21. Dividindo todo mundo por 21, a gente vai chegar em números bastante próximos de 21 por 21 é 1, certo? Por isso que eu estou dividindo por 21, para eu ficar com 1 no final aqui. Se eu dividir 62 por 21, vocês vão ver que vai dar aproximadamente 3. 70 por 21 vai dar aproximadamente 3. Fez alguma coisa? E 195 por 21 vai dar aproximadamente 9. Tá? E aí vocês vão ver que a proporção fenotípica aqui é de 9 para 3, para 3, para 1. Tá? Essa proporção fenotípica aqui é uma proporção fenotípica clássica do cruzamento aí da F2, quando a gente tem uma interação gênica que é do tipo não epistática. Uma interação gênica. Por que eu estou falando que está acontecendo uma interação gênica? Porque eu estou falando que é uma característica só. A gente está falando de coloração, né, desses cachorrinhos, então é uma característica. E eu tenho mais de um gene, porque a gente viu que um gene só não completa aqui o que a gente teve. Então, são 2 genes que estão falando em relação a uma característica, tá? Então, uma interação gênica. Qual tipo de interação gênica? Não epistática, tá? Então, a gente está falando de uma interação gênica não epistática. Por que não epistática? Por conta dessa proporção fenotípica aqui, que a gente mostrou e viu e falou que esse tipo de interação traz essa proporção fenotípica. O que quer dizer o não epistático? Porque eu não tenho nenhum alelo se sobrepondo, nenhum alelo epistático. O que acontece é que quando eu tenho, né, a gente tem uma interação que forma uma nova cor, um novo fenótipo. Por isso que a gente tem aqui 4 fenótipos possíveis, tá? Então, a gente tem lá, se são 2 genes, vão ser 2 genes que vão estar responsáveis. Então, a gente tem lá, por exemplo, genes A e B. Estou falando de genes A e B, o meu duplo híbrido, né, é que é a minha F1. Então, é o meu Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Aqui, formado. Então, quando eu tiver, né, e aí as minhas proporções vão ser, né, para esses, aí vocês vão colocar usando a terminologia que vocês quiserem. Eu estou colocando aqui genes A e B, tá? E aí vocês vão criar símbolos para trazer, né, para cada um desses. O chocolate e o vermelho, necessariamente, né, a gente vai ter o chocolate e o vermelho, eles vão ter um desses genes sendo recessivo. Qual deles? Escolhe o que você quiser. Então, por exemplo, posso botar o chocolate é Azinho, Azinho e Bzão, Bzão. Aqui vai ser chocolate aqui. Aqui no F1 tem que ser homozigoto, tá, gente? E o vermelho é que é o recessivo para o outro gene. Quando recessivo para o outro gene, vai ser vermelho, tá? E o lima, ele é aquele que é recessivo para todos os genes, para os 2 genes, né? Então, o lima necessariamente é Azão, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. O chocolate vai ser aquele que vai ser recessivo para o gene A. E aí, no gene B, ele pode ser homozigoto, né?
ou heterozigoto. E o vermelho é o contrário, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto para o gene A, mas tem que ser necessariamente recessivo para o gene B. E o preto é quando eu tenho alelos dominantes para o gene A e para o gene B, que quando estão aí em conjuntos presentes, aí formam esse fenótipo preto, tá? Não vai ser nem vermelho e nem chocolate, vai ser preto. Deixa eu ver aqui. Então, para poder relembrar, tirar dúvidas dessa questão que a gente acabou de falar, esse slide aqui mostra esse tipo de interação não epistática, tá? Lá na aula que a gente teve, eu mostrei esse exemplo aqui da crista das galinhas, por exemplo, tá? Seria esse exemplo também dessa questão que a gente viu. E aí a gente vê que o proporção fenotípica, acabei de falar aqui, ó, 9 para 3 para 3 para 1, tá? 9 deles, né, pelo menos um alelo dominante para cada um dos dois genes, 3 tem um alelo dominante para um dos genes, 3 tem um alelo dominante para o outro gene e 1 do duplamente recessivo. Essa é a proporção fenotípica que a gente vai ter, 9 para 3 para 3 para 1, 4 fenótipos, para quando a gente tiver a interação entre dois genes, que é uma interação do tipo não epistática. Só que a gente viu mais de um tipo de interação. Vocês lembram? Aqui esse slide dá uma resumida. Tem a interação não epistática, que é essa daqui que a gente viu, ó, proporção fenotípica 9 para 3 para 3 para 1, nos cruzamentos de híbridos, tá? Cruzamentos de híbridos vão ter esse tipo de interação aqui, esse tipo de proporção fenotípica, tá? Mas lembrem que não tem só esse tipo de interação não epistática, tá? E isso vai para vocês, para a prova de vocês, que eu não sei nem como é que vai ser ainda, mas enfim, vai cair na prova de alguma forma ou de outra. A gente tem a interação na mesma via bioquímica, que é uma proporção 9 para 7. A gente tem a interação do tipo epistasia dominante, as epistáticas, né? E aí tem a epistasia dominante, que é 12 para 3 para 1. E a gente tem a epistasia recessiva, que é 9 para 3 para 4. Tá? Então, verificar qual é essa proporção fenotípica na F2 é importante. Nem sempre vai dar para fazer pela razão, tá, pessoal? A razão a gente consegue fazer quando a gente tem, ó, para 1, tá? No final. E aí é que a gente faz aquela razão de dividir pelo menor número. Dá certo, funciona, é mais simples também. Se não for, né, o caso de ser uma dessas interações que tem aí 1 na proporção, vocês vão ter que fazer regra de 3, tá? E aí regra de 3 fazendo aí essa correlação para tentar jogar numa proporção 9 para 7 ou uma 9 para 3 para 4, tá? Beleza? Então fica aí a dica para vocês. Beleza. A questão 12 aqui, estamos falando do heredograma aqui, que apresenta um caso familiar, não familiar, tá? De daltonismo. Herança que é determinada por um alelo recessivo localizado no cromossomo X, tá? Então, temos lá no cromossomo X um alelo, né? Um locus lá, um gene, que aí a gente vai ter um alelo que vai causar, né? Vai ser um alelo recessivo, daltonismo, vou botar Dzinho. Um alelo Dzinho lá no cromossomo X causa daltonismo. Então, esse alelo aqui é que causa. Aí a gente já sabe, né, que indivíduos do sexo biológico feminino vão ter 2 vezes o X. Então, para serem daltônicas, vão ter que ser homozigotas, tá? Para esse gene, para esse alelo. E aí sim é que vão ser daltônicas. Quando eu tenho um indivíduo do sexo biológico masculino, ele só vai ter um X, tá? E aí, se nesse X estiver presente o alelo recessivo para o daltonismo, aí sim ele vai ser daltônico. Então, se ele carrega o alelo, ele já é daltônico. Aqui, não necessariamente, porque o indivíduo pode ser também, né, XDzão, XDzinho, né? Também ela pode ser uma heterozigota, de carregar, mas não apresentar. Aqui não, carregou, apresentou.
E aí a gente está falando desse heredograma, está mostrando isso, indivíduos afetados pelo daltonismo. Aqui a gente já pode até botar quais são os genótipos. Ó. Se esse indivíduo é do sexo biológico masculino e tem daltonismo, ele é isso aqui. Se esse indivíduo é do sexo biológico masculino e tem daltonismo, ele é isso aqui. Se esse indivíduo aqui do sexo biológico feminino tem daltonismo, ela é duplamente com alelo Dzinho, tá? Ok? Então, já dá para colocar aqui, por exemplo. E aí a pergunta é, caso a mulher 2, 4, se case com um homem de visão normal. Então, eu tive aqui, entrou aqui um indivíduo do sexo biológico masculino que tem a visão normal. Então, se ele tem a visão normal, ele tem o alelo dominante aqui, ele é XY. Qual a chance desse casal gerar uma criança daltônica? E aí eu tô falando de criança, não tô falando de indivíduo no sexo biológico masculino ou feminino, tô falando de uma criança daltônica, tá? Só fazer o quadrinho de Punnett, né? Traz ali, ai meu Deus, traz ali para cá os possíveis aí, né? Alelos que podem ser doados por esse indivíduo, é o mesmo, na verdade, e aqui traz os que podem ser doados pelo pai, XDzão e Y. Ok? E aí monte o seu quadrinho, aí você vai ver XDzão, X com Dzinho, XDzinho, Y, e aqui XDzão, XDzinho, XDzinho, Y, dá o mesmo, tá? Porque esse indivíduo aqui só tem esse alelo, poderia botar só esse aqui, né? Mas tudo bem, já fizemos o quadrinho aqui com 4. Aqui, a gente tem, então, no final das contas, quem é que vai ser daltônico aqui, né? Ele perguntou qual a chance de gerar uma criança daltônica. Esse indivíduo aqui e esse indivíduo aqui que seria daltônico, só com esse fenótipo aqui. Então, metade, né? Metade das chances de gerar daltônico ou portadora, tá? Ou vai ser daltônico ou vai ser portadora, tá? Então, a gente perguntou aqui em relação a uma criança daltônica, a chance é de metade, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Essa questão número 5 é a seguinte. Com rara exceção, o olho humano colorido é herdado como se um alelo dominante determinasse a cor marrom e o alelo recessivo determinasse a cor azul, tá? E aí existe um outro gene que tem a ver com uma outra característica, tá? Então, não estou falando de interação gênica aqui, estou falando de um outro gene, uma outra característica, que é a capacidade de sentir o fenitilcarbamida, tá? O PTC, tá? Que é um composto que é amargo e ou para algumas pessoas e para outras pessoas ele é praticamente sem sabor, tá? Dependendo do genótipo que tem. Bem interessante. E nesse caso, né, essa característica de sentir ou não esse sabor, ela é determinada pelo alelo dominante Bzão, tá? Então, e o seu correspondente recessivo, então quem é recessivo para esse gene é incapaz de sentir esse sabor do PTC, não sente sabor nenhum, não sente o sabor amargo dele, tá? E aí, considerando que esses genes segregam independentemente, qual a probabilidade de um casal, ambos com genótipo Azão Azinho, Bzão Bzinho, então o casal Azão Azinho, Bzão Bzinho, ter uma criança
com olhos azuis e capaz de sentir o PTC. Tá? Então, eu quero desse cruzamento que saia o quê? Qual é o genótipo dessa criança? Se ela tem olhos azuis, ele falou, em relação ao olho, azão determina dominante e determina a cor marrom, e o alelo recessivo azinho, então quando está duplamente ele presente, é que determina a cor azul. Então, se a criança, estou perguntando em relação à probabilidade da criança ter um olho azul, ela teria que ser azinho. Tá? Olho azul e capaz de sentir o PTC. Para ser capaz de sentir o PTC, isso aqui é a pergunta da letra A. Tá? Pergunta da letra A. Para ser capaz de sentir o PTC, aí aqui ele fala, né? Quando tem o alelo dominante. O recessivo é que causa a incapacidade de sentir, tá? Então, esse indivíduo teria que ser, ó, Bzão alguma coisa, para ter essa característica aqui da primeira criança, da criança 1. Vou chamar de criança 1. Vou chamar de criança 1. E depois ele fala, outra criança, né? Qual a probabilidade desse casal ter uma criança com olhos azuis e incapaz? A criança 2. A criança 2 seria azinho, e não é capaz de sentir o PTC, então teria que ser Bzinho. Tá? Então, ele quer a probabilidade de ir para um e para outro. Basta fazer o quadrinho, tá? De punê. Quadrinho mais chato, porque aí eu tenho que botar, né, azinho, cruzando com Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, cruzando com azão, azinho, Bzão, Bzinho. Então, eu tenho quais são os gametas que esse indivíduo pode doar. Ele pode doar azão junto com Bzão, ele pode doar azão junto com Bzinho, ele pode doar azinho junto com Bzão, e ele pode doar também o azinho junto com Bzinho. Tá? Tem esses 4 gametas aqui que ele pode gerar, e esse cara aqui também gera esses 4 gametas. Então, o quadrinho de Punnett, vocês vão ver lá, pode olhar lá nos slides, porque tem, seria isso aqui. Aí vocês montam lá. Gente, esse negócio aqui é muito ruim. E eu perdi a prática total de usar. Então, fez lá. Montem o quadrinho de vocês. Não vou montar tudo aqui, senão a gente vai tomar todo o tempo que a gente tem. Montando o quadro aqui, aí vocês vão ficar lá. Azão, Bzão, Bzão. Azão, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. E por aí vai. Aqui a gente tem um total de 16 entradas nesse quadro, né? Porque ele é um 4x4. E aí vocês vão ver que vai dar 9 vão ter esse genótipo aqui. 3 vão ter esse genótipo aqui. 3 vão ter esse genótipo aqui. E 1 vai ter esse genótipo aqui. Tá? Então, já está aí a proporção. Num total de 16, vai ter 1 com esse genótipo aqui, 16 aves. E esse genótipo aqui, que é esse daqui, eu tenho 3, total de 16. 3 em um total de 16. Essa é a chance de ter uma criança assim e essa é a chance de ter uma criança assim. Esse é bem simples mesmo. Não tem interação entre os genes. A gente está falando de 2 características e ele pediu esses genótipos. É só fazer o cruzamento e chegar nas probabilidades. Isso é bem simples. Então, nessa questão aqui, a gente tem, né? Considere uma célula humana, um organismo diploide com N igual a 23, 2N a 46. Uma célula desse organismo está em meiose, tá? A primeira divisão meiótica, meiose 1, ocorre normalmente, tá? Então, lembram lá que na meiose a gente tem uma primeira divisão, tá? Em 2 células aqui, em que ocorre a separação
2 do par de homólogos, né? Então, a gente tem aqui o par de homólogos, ele é separado. Aqui eu estou mostrando um dos cromossomos, né? Um dos pares. São 23. Daí mostrando um deles. Eu separo o par, depois... E depois eu separo as cromátides irmãs, duplicadas aqui, ó. As cromátides irmãs ainda estão próximas aqui, e aí depois é que eu separo as cromátides irmãs para formar os meus gametas. Aqui eu começo com um 2N, né, que é duplicado, e termino com um N, tá? Com haploides. Ok? Relembrando aí, essa é a primeira divisão e essa é a segunda divisão meiótica, tá? Em 2 etapas. Porém, então, na primeira aconteceu tudo normal, tudo ok. Então, essa separação foi normal e foi ok. As 2 células estão bonitinhas aqui, tá? Na segunda divisão, nessa segunda divisão aqui, ocorre uma não disjunção de cromátides em um dos cromossomos de uma das células. Não acontece nas duas, acontece em uma só. Vamos supor que aconteça nessa daqui. Essa daqui acontece tudo normal. Então, se acontece tudo normal, tudo fica normal, tá? Aqui, nessa célula, vai acontecer a não disjunção da cromátide de um dos cromossomos, tá? Produzido lá pela primeira. E aí, o que eu pergunto? Os 4 gametas resultantes da menose terão um número, qual número de cromossomos eles vão ter, tá? Então, pensando aqui, são os 4 gametas, aqui, ó, o gameta 1, 2, 3 e 4, tá? Os 4 gametas resultantes dessa meiose aqui. Vamos pensar na que não aconteceu a disjunção. Se aqui não aconteceu a disjunção, ficou tudo normal, esses gametas resultantes vão ser normais, certo? Se eles vão ser normais, quantos cromossomos eles têm? Quantos cromossomos tem um gameta normal lá da célula humana? Tá? Então, lembrando que a célula humana tem um N de 23 e um 2N 46. Então, ela está com 2 Ns aqui, os gametas vão ser N, tá? Esses 2 gametas normais vão ser N normal, então eles vão ter 23 cromossomos, certo? Agora, aqui deu problema. Aqui aconteceu não disjunção, não foi normal. Se aconteceu não disjunção, isso quer dizer que na hora de separar essas cromátides, ao invés de ir uma para cá e uma para cá, como foi o caso aqui, vieram 2 para um lado e nenhuma para o outro, tá? Então, aconteceu de ficar, ó, e nada aqui, desse par, tá? Aconteceu aí em um dos cromossomos, tá? Em um deles só. Nos outros 22, não aconteceu nada, foi em um só. Então, aqui eu vou ter puxado um a mais para cá e um a menos para cá, certo? Isso quer dizer que eu vou ter menos um cromossomo aqui e mais um cromossomo aqui. Um a mais aqui e um a menos aqui. O que seria o normal? O que é o meu N? 23. Então, aqui eu vou ter 24 cromossomos. E aqui eu vou ter 21. Certo? Beleza? Assim, eu consigo verificar isso aqui. Poderia ter pedido na questão, falado na questão, que a não disjunção aconteceu aqui, na primeira divisão. Isso afeta todo mundo, porque vai afetar essa célula, vai afetar essa célula, vai afetar os 4 gametas. Mas falei que aconteceu só na divisão da segunda. A gente considerou acontecendo nessa daqui, então afeta esses 2 gametas aqui. Tá? Acontecendo na primeira, vai afetar de forma diferente. Ok? Nesse caso aqui, seria assim. Vou voltar a gravar aqui, eu parei.
Gente, fiz a conta errada, desculpa. 23 mais 1 e 23 menos 1. E 23 menos 1 é 22 e não 21, tá? É porque eu sou... Não vou falar. Não. Então, a gente tem aqui menos 1, tá? E mais 1. É 22, 24, 23, 23, tá? Não tem 21. Foi isso? É isso, né? É isso. Vamos lá. Para comentar essa questão aqui a gente fala que a expressão bico de viúva é uma linha no cabelo, tal, em formato de V, localizada na parte superior da testa. E aí, considerando essa característica, ela é conferida por um gene único, autossômico, que apresenta 2 alelos. Dominância completa. Temos que, no cruzamento entre pessoas que possuem bico de viúva, nasceu uma menina sem o bico de viúva. Tá? Ao observar esse fato, o que a gente pode afirmar? Vamos lá. E aí tem algumas questões aqui, né, que a gente pode falar. A gente tem aí 2 indivíduos que têm um determinado fenótipo de ter o bico de viúva, tá? E a prole aparece com outro fenótipo. Então, o que isso parece para vocês? Já falamos que ele falou, já disse que a dominância é completa, tá? Então, esses indivíduos que tinham o bico de viúva passaram uma característica que não é a que eles estão expressando, tá? Então, isso se deve provavelmente que eles têm um alelo que traz esse fenótipo deles, lá, né, de ter o bico de viúva, mas carregam com eles um outro alelo para um outro fenótipo, tá? E aí é que esse fenótipo aparece na prole. Aparece na prole, por quê? Porque eles estavam carregando aquele fenótipo ali, tá? E ambos os pais, né, ambos os progenitores, tinham bico de viúva, ambos carregavam esse alelo para esse outro fenótipo. E ele aparece na próxima geração, tá? Então já dá para entender quem é dominante e quem é recessivo, porque aqui ele falou que era dominância completa, ele falou que são 2 alelos e é dominância completa, mas ele não falou qual é o dominante e qual é o recessivo, mas com essa informação você chega a essa conclusão, né? De qual é o dominante. Se o indivíduo tem bico de viúva, mas ele passa um fenótipo, passa, né, um alelo para um outro fenótipo, estava ali, mas estava escondido, estava mascarado, né? Estava mascarado por quê? Porque esse alelo para o bico de viúva é dominante em relação a sem bico de viúva, tá? Então, ele é o dominante. Beleza? Então, necessariamente, a gente teria que pensar que esses indivíduos que são os progenitores que cruzaram e tiveram essa menina sem o bico de viúva, trouxeram essa característica recessiva para essa menina, então doaram alelos recessivos que eles apresentavam. Então, eles eram heterozigotos e a menina é duplamente recessiva e por isso não tem o bico de viúva, tá? Aí ele fala, a criança é heterozigota? Não, necessariamente a criança é homozigota. Os pais da criança são homozigotos? Não, os pais da criança seriam heterozigotos. A criança tem o mesmo genótipo dos pais, diferindo apenas no fenótipo? Não, aqui a gente não está falando de nada diferente de não apresentar o fenótipo, né? A gente está falando, né, de um caso aí de herança simples, dominância completa e tudo mais. Então, não tem o mesmo genótipo, tem fenótipos diferentes e genótipos diferentes. Os pais da criança são heterozigotos? Seriam, pelo que a gente chegou a essa conclusão. Ou então é impossível que essa filha seja filha desse casal? Não é impossível. Ela pode ser filha desse casal, porque, embora eles não tenham fenótipos iguais, mas os pais sendo heterozigotos, eles estão transferindo esse alelo recessivo aí para a criança, tá? Os alelos recessivos para a criança. Deu para entender? A Laís, né, que perguntou? Ok. Beleza. Laís, em relação ao ED, como rebotar as respostas, você pode colocar mais a resposta final que está sendo pedida na questão. Por exemplo, a questão em que eu estou pedindo essa daqui, ó. Em que eu estou pedindo, ó,
Escreva os genótipos possíveis para os fenótipos, lá. Então, eu estou pedindo exatamente isso. Então, você vai colocar em relação ao que eu estou pedindo. Os genótipos possíveis é o quê? Azão, azinho, bezão, bezinho, enfim, o que for, né, para cada um dos fenótipos. Então, redondo é tal, alongado é tal, oval é tal, o tipo de relação é tal. Então, dá uma lidinha certinha no coisa para você não deixar de colocar nada. Mas não precisa colocar tudo. Não precisa botar o rascunho, o quadro de Punnett, ou whatever, não tem problema você colocar específico, tá? Não ligo para isso, não. Entendo que o aluno foi lá, ele fez, né? Ele tem o rascunho dele em que ele fez essa questão, tá? Do Cocker Spaniel, né, também, que é uma questão um pouquinho maior, explicar a genética dessa diferença, aquilo que a gente estava conversando ali, né? Explicar que, olha, são 2 genes, porque a proporção fenotípica é tal, e é uma interação desse tipo aqui, interação não epistática. E aí eu falei assim, né? Criando os símbolos para os genes, então cria um símbolo, né? Então eu tenho ali 2 genes, e aí, por exemplo, estou colocando A e B, genes A e B. E quais são, e colocar os genes e os genótipos relacionados aos fenótipos. Relacionar fenótipo com genótipo é muito importante. Então vamos lá. Genótipo, em relação aos fenótipos, cachorrinho preto, vermelho, chocolate, lima. O preto, qual é o genótipo deles, né? Quando é preto, qual tipo de genótipo a gente tem? A gente tem um genótipo desse tipo aqui, azão alguma coisa, bezão alguma coisa. Entendeu? E aí, coloca lá, tá? Então, aqui eu estou falando para relacionar genótipo com fenótipo, então é só botar os 4 tipos e botar os genótipos. Eu posso acabar pedindo em questão, em outras questões, enfim, que venham a acontecer, eu quero saber o genótipo especificamente da geração F1. Aí você vai lá e bota da F1. Eu quero especificamente dos parentais, do vermelho parental e do tal parental. Aí você vai lá e coloca qual é, tá? Beleza? Tá bom. Ok. Vamos lá. A colega pediu pra gente... O Brian, né? Verdade, desculpa. O Brian pediu pra gente dar uma revisada aqui nessa parte de penetrância, tá? O que a gente quer, quando a gente fala em penetrância, o que a gente quer falar, o que é importante a gente saber sobre? É importante a gente saber que existem doenças que são mais complexas do que... Existem características genéticas de uma forma geral, né? E aí não está falando de doenças aqui especificamente, mas existem características genéticas de uma forma geral que são mais complexas do que aquelas que a gente já abordou, né? Em relação ao Mendel, por exemplo. O Mendel estudou lá características genéticas muito simples e ele foi malandro, obviamente, de escolher essas características mais simples para ele poder chegar em conclusões que ele chegou, tá? Simples em que sentido? Bom, quando, né, você tem presente um determinado genótipo e o fenótipo relacionado àquele genótipo vai estar ali obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente vai estar presente. Quando a gente fala da penetrância, a gente está querendo dizer que a gente começou a entender que, nossa, a pessoa tem o genótipo tal, mas não manifesta o fenótipo, tá? Não manifesta aquele fenótipo. Então, existem várias características que vão estar dentro dessa, né, com esse tipo de variação ali na penetrância. E aí eles chamam de penetrância o quê? Quanto que esse genótipo é penetrante, quanto que aquele gene que a gente está falando, aquela característica, ela é penetrante. Se ela penetra completamente, então ela tem uma penetrância que a gente chama de 100% ou penetrância completa, é porque necessariamente quando eu tenho o genótipo, eu vou ter o fenótipo. Lembra lá do Mendel? Necessariamente, quando o indivíduo era homozigoto recessivo para a cor da semente, a semente era verde. Se tivesse o genótipo dominante, a semente era amarela. Necessariamente, a penetrância era completa. Nunca acontecia de ter lá uma ervilha que tivesse um genótipo para a cor amarela, mas não tivesse a cor amarela, tá? Então, quando a probabilidade for menor do que 1, né, de acontecer da pessoa ter o genótipo, mas não ter o fenótipo, a gente tem o que a gente chama de penetrância incompleta, tá? Menos de 100% de chance disso acontecer. E aí existem genes com penetrância incompleta, sei lá, e aí pode ser de 80%,
que é menos penetrante do que, né, 100%, mas 80% das pessoas que tiverem o genótipo têm o fenótipo. Ou pode ter uma penetrância de 50%, de 40%, né? E aí vai depender aí de estudos, né, que façam de caso populacionais para entender, né, quantos indivíduos que têm o genótipo apresentam o fenótipo. Tá? Para você ver que, para esses casos, né, para essas características, isso quer dizer que não é só o genótipo que está determinando aquele fenótipo também. Tá? Por quê? Por que a gente vai acontecer isso, né, de ter a penetrância complexa? A gente vai ter um fator genético ali, mas vai ter outros fatores que vão influenciar. O ambiente vai influenciar, tá? A influência da interação com outros genes também podem acabar influenciando. Então, às vezes o indivíduo tem um outro gene, um outro alelo lá que vai trazer com que, né, aquele fenótipo não se manifeste por conta disso, tá? E aqui eu ainda coloquei a sutileza do fenótipo. Então, esse fenótipo ele pode acabar sendo tão sutil, mas tão sutil, que não é percebido como um fenótipo. E às vezes a gente está achando que é uma penetrância incompleta, mas na verdade não é exatamente aquilo. É que ele não tem o fenótipo, é que ele é tão sutil que ele não aparece como um fenótipo, tá? Ok? Isso é a penetrância, mas a penetrância é sobre não ter o fenótipo, tá? Não apresentar o fenótipo de nenhuma maneira, tá? Mesmo tendo o genótipo correspondente. E aí eu mostrei para vocês aqui, ó, um heredograma. Se a gente estivesse pensando num heredograma em que a gente está mostrando uma característica que não tem penetrância completa, porque os heredogramas que a gente vê até agora, e os que eu vou mostrar para vocês, eu vou sempre falar, olha, penetrância completa, tá? Para vocês poderem desconsiderar essa possibilidade. Mas um heredograma em que a gente tivesse penetrância incompleta acontecendo, a gente poderia ter um indivíduo aqui, ó, por exemplo, esse indivíduo Q, está sendo mostrado aqui, não é afetado, não tem o fenótipo, tá? Mas ele tem o genótipo. A gente consegue determinar isso por conta, né, dos parentescos dele aí, do histórico familiar aqui do heredograma, tá? Por ser uma característica de um alelo dominante e ele ter aí indivíduos aí, né, que tem essa característica na sua prole, tá? Isso pode acontecer porque a penetrância aí é incompleta. Então, nesse caso aqui, ó, está sendo mostrado, por exemplo, se eu tenho um alelo dominante que traz a característica, quando tem alelo recessivo, somente, não vai apresentar. Quando tem o alelo dominante, se fosse penetrante completamente, né, totalmente penetrante, todos os indivíduos com azão deveriam apresentar, mas a gente vai ter indivíduos que vão apresentar, indivíduos que não vão apresentar, dependendo de outros fatores que não genéticos, tá? E aí tem o conceito de expressividade, que é interessante, porque ele se mescla um pouco com o conceito da penetrância, tá? Não é a mesma coisa. A expressividade, eu estou falando agora da variação na intensidade desse fenótipo. Quando eu estou falando de penetrância, eu estou falando sobre ter ou não ter o fenótipo. Vão ter aí genes, características genéticas com a penetrância variável, né? E aí, com a penetrância variável, vai ter indivíduos que não vão apresentar o fenótipo, apesar de ter o genótipo. Com a expressividade sendo variável, eu vou ter níveis diferentes de intensidade daquele fenótipo, tá? Que vão depender também de fatores ambientais, de outros genes, outros alelos que esse indivíduo vai apresentar, tá? Então, um indivíduo, ó, se a gente tiver uma característica que tem a ver com o alelo, está relacionada ao alelo dominante também. Mas na expressividade, veja que é diferente. Quando não tem o alelo, não tem o fenótipo. Quando tem o alelo, tem o fenótipo, mas em intensidades diferentes. A intensidade pode ser menos severa e mais severa, mais intensa ou menos intensa, tá? Mas apresenta esse fenótipo. Não tem uma sutileza tão grande, que a gente não consegue perceber, como é o caso da penetrância, tá? Que a gente já considera que não tem o fenótipo. Aqui tem o fenótipo, mas em graus de intensidade mais baixos e mais severos, tá? Quando a gente está falando disso, então, ó, a penetrância sendo variável, como aqui a gente está representando cada bolinha dessa aqui,
representa um indivíduo. Na penetrância variável, todo mundo aqui apresenta o genótipo, tá? Mas na penetrância variável, eu vou ter indivíduos com o fenótipo e sem o fenótipo. Todo mundo tem o genótipo. Todo mundo tem o gene lá, o alelo, para aquela característica, mas uns vão expressar e outros não. E na expressividade variável, alguns vão expressar de forma mais leve e outros de forma mais intensa. Eu posso ter as duas variáveis? Pode. Pode ter penetrância e expressividade variáveis. Aí vai ter indivíduos que não vão apresentar, vão ter indivíduos que vão apresentar, mas com intensidades diferentes, tá? Isso que é importante de vocês saberem aí, esse conceito da penetrância e da expressividade. Deu para entender, Brian? Que perguntou. Ok? Beleza. A gente falou também... Pode falar, Daniele. Perguntando aqui. Surgindo qualquer dúvida, vocês podem mandar por e-mail para mim. Se vocês tiverem mais alguma dúvida de conteúdo, podem falar.